Olá, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos aqui em mais uma live do Hotel Terras Altas, justo no dia em que o hotel promoveu um evento internacional com a participação de Antônio Saraiva, que está aqui conosco, da Linda Pereira, que está aqui conosco também, ambos vindos especialmente para esta ocasião de Portugal, não é? O Antônio é uma pessoa muito requisitada em Portugal e nós conseguimos trazê-lo para cá. Ele foi presidente da Confederação da Indústria lá de Portugal, que se chama CIP, durante muitos anos. Ele é uma figura cotadíssima para ocupar posições as mais variadas empresariais e políticas em Portugal. Amanhã ele estará com o primeiro-ministro de Portugal no evento da Fiesp e hoje é o presidente voluntário, um cargo voluntário, né, da Cruz Vermelha lá de Portugal, que é uma das primeiras entidades dessa natureza que surgiu no mundo. Então, o Antônio Saraiva é um amigo, esteve no evento hoje, e nós vamos poder ouvi-lo sobre as considerações a respeito disso. Linda Pereira, essa simpatia, que professora universitária, consultora, são tantas as qualidades, mas as principais é que ela é sempre a mulher escolhida dentre as 100 mulheres do mundo na área de eventos, na área de turismo, na área de divulgação. Ela é, vamos chamar assim, a promoter do mundo. Ela promove todos os países que lhe procuram, né? Linda é uma pessoa muito competente e também veio especialmente para participar deste evento aqui conosco no Terras Altas. A minha participação nessa live vai ser trazê-los ao debate e trazê-los ao seguinte debate. Fizemos um evento aqui sobre a questão do empoderamento da mulher no trabalho, certo? No trabalho, na vida, na sociedade. E o Hotel Terras Altas é um dos primeiros hotéis, ou o único hotel, que firmou com a ONU o Pacto do He4She, desde 2017. Ou seja, o hotel se compromete a se engajar nas ODS da ONU, não é? E hoje foi a oportunidade de discutirmos. Vamos ouvir primeiro, Antônio. Eu queria ouvir de você, nós queríamos ouvir, estamos aqui nessa live, para ouvi-lo um pouco sobre que importância tem a mulher no mundo atual e quais os desafios da mulher no mundo atual. Você que é um baluarte muito querido pelas mulheres, pelo seu trabalho. Não fique impressionada, pelo trabalho, muito querido. Olá, Tivo. Obrigado por este convite. É um gosto estar, no meu caso, por esta segunda vez, neste magnífico hotel que aqui tens. E hoje, especialmente, nesta conferência que dedicaste ao papel, ao empoderamento das mulheres, hoje no mundo em geral, em todas as facetas das suas atuações. De facto, como dizes, eu tenho sido e fui durante os 13 anos em que liderei a Confederação Empresarial de Portugal, que é a maior confederação empregadora que representa 150 mil empresas em Portugal. Durante esses 13 anos, desde sempre tive a preocupação de olhar para o papel da mulher e dar-lhe o lugar que ela efetivamente merece. Porque estamos, como eu tive a oportunidade de dizer hoje na conferência, nós, como todos sabemos, estamos num tempo perigoso, estamos num tempo inquietante. Os conflitos geopolíticos, as tensões a que isso obriga, as migrações, a desigualdade que temos hoje no mundo, a continuada desigualdade social. Havia um conjunto de temas que nos devem inquietar e, mais do que inquietar, agirmos. Nós temos a obrigação de transformar este tempo desafiante num tempo mais previsível. E o homem tem tido aí um papel muito
ativo, mas muito individual, muito individualista, nesse papel de ser o agente das transformações sociais e o enfrentar estes novos desafios. Mas a verdade é que, cada vez mais, o papel da mulher tem-se vindo a afirmar. São elas que têm hoje em Portugal, pelo menos, ainda haverá eventualmente números do mundo, mas as universidades estão hoje a formar um número maior, na ordem dos 67%, 67. Do que de homens. As mulheres encararam esta questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com um ânimo, com uma determinação de fazer acontecer, coisa que os líderes masculinos não noto que tenham tanto essa preocupação. E liderar não tem género. Os lugares de liderança não podem estar apenas destinados aos homens, porque o líder homem invariavelmente chama para assessores, para chefes de gabinete, para estarem à sua volta aqueles que lhe vão suceder, mas que são homens. E, de facto, temos que fazer diferente. Temos que criar novas regras. Eu, até há algum tempo atrás, era contra as cotas que as empresas, desde logo as cotadas e aquelas que tinham determinadas obrigatoriedades legais, eu, durante algum tempo, fui contra as cotas. Mas hoje, depois desta aprendizagem que tive na CIP e os programas que aí desenvolvi, percebi que, se não se introduzirem políticas públicas para melhorar o acesso das mulheres à liderança, vamos demorar muito mais anos do que introduzindo essas políticas públicas. Será um tempo de políticas públicas, devemos vê-lo como um acelerador dessas boas práticas. E hoje sou um defensor das cotas nesse sentido. O mérito não tem género, a qualidade do ser humano não está no homem ou na mulher, e por isso juntar essas duas qualidades, no género humano, o masculino e o feminino, para o desenvolvimento da sociedade, trazendo cada um desses géneros aquilo que são as suas competências, a sua inteligência emocional, a sua sensibilidade, e, por isso mesmo, desenvolvemos na CIP, e assim termino lá tive, 2 programas de que me orgulho, porque fui o arquiteto deles, o Promova e o Progrida. O Promova fazendo uma triangulação perfeita entre a Confederação e as empresas que ela representa, as próprias empresas que inscrevem os seus colaboradores femininos nestes cursos e a Universidade, que é o veículo de transferência de conhecimento deste programa. Mas as empresas, ao inscreverem as suas mulheres neste programa Promova, obrigam-se a promover, daí o nome, Promova, obrigam-se a promover as suas colaboradoras a cargos superiores de gestão na alta direção das empresas, coisa que ajuda a essa progressão, porque as empresas assumem essa obrigação de o inscreverem no programa, no final do programa, e levarem no posto de trabalho, e levarem na competência da gestão as mulheres a esses cargos superiores. O Progrida a cargos mais abaixo da organização da empresa, da governance, mas progredindo igualmente na carreira. Por isso, o programa promove altos cargos na gestão, o Progrida eleva na condição em que a senhora se encontrar a 1, 2 ou 3 saltos acima na hierarquização de competências. Tem dado excelentes resultados, tem crescido ano após ano, e aí está lá tive uma das iniciativas que a Confederação fez em prol desta progressão, deste reconhecimento do papel da mulher na sociedade, logo nas empresas, logo no desenvolvimento económico, porque é desta simbiose de competências, destes vários saberes e destas várias qualidades que ambos os géneros têm, é desta união de esforços que, efetivamente, combateremos melhor este mundo desafiante, este mundo disruptivo em que nos encontramos. É nesta aliança de géneros e não de costas voltadas, ou minorando nesse combate as mulheres, porque elas são soldados muito válidos para este combate do novo mundo em que estamos a cair. Muito bem, eu acho que essa é uma aula, não é, Linda? É uma aula, é sempre uma aula, eu acho que é um aprendizado. Essas duas,
voltem o vídeo, ao verem o vídeo, apliquem o retrocesso e prestem atenção nessas duas sugestões, realizações. Sabe, Linda, eu na hora ali da reunião, eu vi algumas pessoas anotando essas duas sugestões. Sim. Eu não acho que tenha parâmetro de programas similares aqui no Brasil, mas eu estou supondo, eu não conheço. Mas, Linda, eu escrevi, quando era presidente da DVB, em conjunto com o Marcos Barreiro, que até está aqui no estúdio conosco, a história de todas as personalidades de vendas do Brasil nos últimos 60 anos. E neste livro, que é um livro muito bem feito, e eu atribuo isso ao capricho e a maneira de trabalhar do Barreiro, ele traz 58 homens e apenas 2 mulheres, que foram escolhidas personalidades de venda depois que eu fiquei presidente da DVB, da qual não sou mais. A que você atribui esse descompasso no Brasil e na Europa? São similares? Como é que você vê comparativamente? Você fez uma palestra maravilhosa, foi muito aplaudida, o pessoal gostou demais, você é um show, né, na apresentação. Mas eu queria que você detalhasse aqui para os nossos seguidores aqui, como é que você faz, a que você atribui e como é que a gente vai vencer mais rapidamente essas barreiras? Boa tarde a todos e obrigada, Latif, pelo convite. Não há uma resposta simples para isso. Nós temos que contar com a história do tempo e temos que contar também com as culturas de cada zona do mundo. Normalmente as pessoas ficam muito surpreendidas quando eu mostro bons exemplos e digo, por exemplo, a Ruanda é um dos melhores exemplos. Ruanda, em África, etc., não, tem muito a ver com a cultura. Eram tribos mais matriarcas e isso continuou para os tempos modernos. Portanto, é muito cultural. A história não quis tirar o papel ao homem, porque por história o homem era o chefe de família, o trabalhador, quem ganhava para o pão, e as senhoras cozinhavam o pão. Mas, de facto, se nós formos lá atrás, tem sido seletivamente comunicada a história, porque se olharem para lugares como o Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, quem levou o país para a frente foram as mulheres, não havia homens. Homens estavam todos na frente a batalhar. Eram as mulheres que cuidavam da agricultura, das empresas, da economia. Foram as mulheres que ficaram. Okay? Elas faziam tudo. É verdade. E elas é que geriram o país. E muitas delas continuaram porque morreram milhares de homens. Uma das coisas importantes nessa altura é que acabou a Segunda Guerra Mundial, não é? Entraram os homens, né? Agora vão para casa outra vez porque nós já chegamos, nós chegamos, estamos cá. E elas disseram, não é? Porque o saborear da independência, do fazer, a própria Rainha da Inglaterra foi mecânica de automóveis, a Elizabeth foi mecânica de automóveis durante a Segunda Guerra Mundial. O que é que aconteceu? Foi nessa altura, já havia exemplos, já havia faíscas, mas foi nessa altura em que realmente começou a haver aquela faísca de nós podemos mais, nós além de mães, esposas, podemos mais. Esta transição aconteceu em quase todos os países, em momentos de clivagem, em momentos de mudança. Exatamente. Nos países da América Latina e da Europa de Leste, as mulheres foram grandes revolucionárias, foram resistência, as mulheres é que lideravam muitas vezes resistência, porque não se desconfiava tanto delas como dos homens, então era elas que... Portanto, as mulheres têm tido um papel, só que tem sido um papel, e eu hoje considero ainda que é assim, com pouca visibilidade, porque é muito fácil... os homens interagem muito mais uns com os outros. O próprio ida ao futebol.
a próprios clubes. Eu estava há pouco tempo até a falar com o António sobre isto. Eu cresci numa era em que havia o Gentleman's Club, o clube dos senhores. Não havia nenhum clube de senhoras, era o clube dos senhores, mulheres não entravam, etc. Isso era uma coisa, é uma coisa da sociedade, os empresários se reuniam, etc. Mas na retaguarda, quem estava a preparar o trabalho eram as mulheres, e elas foram aprendendo, e elas foram sabendo como se faz. Eu acho que a grande mudança aconteceu nos anos 70 e foi quase em todo, foi contagiosa. Parece que as mulheres, de repente, tomaram uma droga qualquer que as acelerou a todas. Aquele período em que foi já pós-guerra, já a saindo da pobreza criada pela pós-guerra, etc., que as mulheres começaram a ter o gosto pelo fazer. Mas era mesmo assim, culturalmente não aceite que a mulher casada podia continuar a trabalhar. Eram raros os casos. Hoje, a partir daquela altura, até os meados dos anos 80, a mudança foi é quase como o impacto da internet, porque pela primeira vez vocês estavam a ver eleitas líderes mulheres de países, na Índia, no Reino Unido, a Margaret Thatcher, no Reino Unido, criou ali uma avalanche cultural. Eu pessoalmente não gostava da senhora, mas admiro a senhora pelo o avalanche cultural que ela tem. E isto foi, se vocês olharem para o mundo, houve 5 ou 6 mulheres eleitas no mundo que transformaram a visão do papel da mulher como líder. E isto é inspiracional, porque quando tu começas a ver outras a fazer, é quase um vírus que começa a espalhar, e isso é o que é preciso. Eu costumo dizer que para haver mais mulheres líderes é preciso haver mais mulheres líderes, não é? Então, você traçou uma história, um timeline. Sim. eh, eh, Você acha que o feminismo foi o grande impulsionador da tendência das mulheres à igualdade? Sim, o feminismo é muito maltratado e é muito mal retratado. Porque o feminismo, a ambição das feministas, eu trabalhei com muitas e recebi muitas no gabinete da Margaret Thatcher quando eu trabalhei nele, mas o feminismo não queria dominar nada. O que elas queriam era a igualdade de oportunidades, era o que elas pediam. Ninguém era anti-homem, o que elas eram era anti estarem fora das... E mesmo naquela altura não era só isso, elas queriam melhor saúde e cuidado de saúde para as mulheres, queriam melhor apoio para os filhos para poderem ir trabalhar, queriam melhor condições na escola para rapazes e raparigas. O que elas pediam é o que nós hoje tomamos como garantido e normal. O que eu aprendi hoje no nosso evento com você e também com a Luísa Helena Trajano, que foi a segunda divulgadora uma segunda palestrante, o segundo speaker aí, logo depois de você, é que essa é uma luta também das mulheres contra as mulheres, É, sim, sim. que deveria ser uma luta das mulheres pelas mulheres, das mulheres pelos homens e dos homens pelas mulheres, ou seja, uma luta humana, Sim, pelo bem-estar da é humanidade. direitos humanos. Basicamente, isso são direitos humanos, ter igual acesso a oportunidades. É a Da base, básica, é a básico base. direito humano. Agora, também é preciso tomar em conta que não é só por querer que as coisas acontecem, não é? Eu, por exemplo, tenho uma personalidade forte, portanto, eu não preciso que ninguém me empurre. Eu, aliás, preciso que alguém me trave um bocadinho às vezes, que eu mas nem toda a gente é igual. Culturalmente, as mulheres não foram e não são ainda hoje educadas para serem. O meu pai dizia que queria educar as filhas para ganhar para comprar o bacon, não para cozinhar o bacon, ok? Mas nem toda a gente pensa assim hoje em dia, não é? E é preciso ver que as próprias mães, vamos lá ver, quem é a educadora do mundo? É a mãe. A primeira educadora dos filhos é a mãe.
E é muito interessante que as próprias mães, e vejo as mães modernas a fazer o mesmo, a educarem o filho e a filha de uma maneira diferente. Elas dizem que não, mas não é verdade. O menino pode ficar na cama mais tarde, vai brincar com o pai, vai lá para fora, tu vens-me ajudar a mim na cozinha, ou vens-me ajudar a mim a tratar da casa. Isto já é diferenciação. Quando se dá uma prenda, dá-se um computador ou um iPad ao menino e dá-se uma boneca à menina. Não, dá-se um computador aos dois. É muito importante. E isto são coisas que estão enraizadas em nós. Ninguém está a fazer nada com maldade, ninguém está a fazer nada intencionalmente, mas são gestos culturais que nós temos que trabalhar para alterar, porque são esses. Está imbuído em nós não o fazemos para. E então as meninas vão ganhando pouca autoestima, vão ganhando, não vão pensando que eu sou capaz, ou eu posso fazer aquilo é para qualquer pessoa, aquilo é para qualquer, mas eu posso fazer aquilo, eu posso subir uma montanha. Eu ando a ensinar a minha neta a levá-la, eu levo à escalada. A minha neta vai à escalada. E toda a gente, porque é que não leva a menina ao balé? Aquela menina vai à escalada, ganhar confiança, saber que pode fazer, que é possível. Nós, os primeiros educadores são os pais. O pai deve fazer um esforço grande para embutir autoconfiança nas filhas. Eu, como o Antônio, a gente vai fazer agora mesmo uma paradinha, não é? Para rebobinar a fita. Antigamente rebobinava as fitas, né? Hoje não tem mais isso, mas eu como o Antônio, tenho certeza, porque somos da mesma geração, a gente é cheio de estereótipos, sabe? Somos todos, sim. Então, quando começou esse movimento, eu falava, isso é bobagem, isso é frescura, isso não vai chegar a lugar nenhum, não é? A mesma coisa com o racismo. A mesma coisa com o racismo, né? A mesma coisa com... Hoje você tem numa atividade como a nossa, hoteleira, que se preparar. Hoje no evento cometi um grave erro como organizador. Então. Eu tinha que ter uma pessoa fazendo a transcrição do evento em libras. Correto? Eu esqueci que as pessoas não ouvem. Sim. E as pessoas que não ouvem têm o mesmo direito de participar das que ouvem. Uhum. Veja como é difícil, por isso eu volto à questão inicial. E tomando aí a informação toda que o Saraiva nos trouxe. É muito difícil. É muito difícil. A gente anda, parece que é com o carro com o freio de mão puxado. E vai fazendo esforço, né? Mas, no fim, na hora que nós voltarmos, eu queria que você repetisse aquele gesto que você fez. A mulher precisa segurar. Como é que é esse gesto? Sim. Pode. Isso é uma coisa que vem de família. Eu tinha precisamente aquela avó da Segunda Guerra Mundial, em que quando não havia homens, chegámos para a frente e ela fez, e foi daquelas avós que não quis voltar para casa, o que enfureceu sempre o meu avô. Mas de facto, ela me ensinou isto e eu mantive para toda a minha vida. Nós temos duas mãos, as mulheres especialmente, porque isto é para a mulher, esta imagem. E temos duas mãos. E nós devemos ser ambiciosas, atrevidas, audazes. E devemos usar uma mão para subir a escada, subir a pulso. Mas a outra mão é para levar outra mulher atrás na escada conosco. E não temos o direito de não levar. E quando chegamos ao topo, temos que olhar quem mais podemos ajudar a subir a escada. Isso é muito importante. E com essa imagem a gente faz uma pausa aqui no nosso vídeo, tá bom? Terras Altas Resort and Convention Center, localizado em Itapecerica da Serra, em meio a 240 mil metros quadrados de Mata Atlântica, o Terras Altas conta com 4 complexos para eventos, 140 apartamentos, lazer completo, gastronomia internacional, diária 30 horas e day use. Outro diferencial é o Terras Altas Estúdio. Terras Altas, eventos e lazer em conexão com a natureza. Voltamos na nossa live, essa live
Eu, por exemplo, estou gostando muito. Espero que vocês todos tenham tido essa mesma impressão. Afinal, eu estou aqui diante de duas pessoas muito competentes, muito capazes e que hoje nos trouxeram mais luz a esse tema nesse encontro internacional que discutiu a importância da mulher nos campos social, econômico, ambiental, não é? Na vida em geral. Então, eu volto ao Antônio e pergunto, amigo Antônio, o que você notou, você como homem, que presenciou a apresentação da Luísa Helena Trajano, que é uma pessoa bastante interessante, com colocações muito apropriadas, e da Linda Pereira. Quais são as convergências que existem entre essas posições, Europa, mundo ocidental do lado de lá e mundo ocidental menos desenvolvido do lado de cá? Você nota alguma similaridade ou discordâncias? Discordâncias eu não diria, não é um Sim, termo legal, mas formas alguns diferentes pontos de. contraditórios, vai. Eu diria mais formas diferentes de ver o mesmo problema. Isso, exatamente. Porque a Luísa trouxe-nos uma visão do seu trabalho, que é brilhante, no empoderamento, no empreendedorismo da mulher, na sua evolução, no seu papel na sociedade brasileira, e estando a falar de geografias diferentes, embora com a mesma língua, semelhanças culturais, o que é verdade é que a evolução do papel da mulher na sociedade brasileira, que a Luísa ali nos deu exemplos, e do caminho que ela própria fez e da dimensão que atingiu com a sua determinação, com o seu voluntarismo, com a vontade de fazer, de rompendo barreiras, fazendo diferente, fazer acontecer, foi uma expressão que registrei. Podemos ter muita legislação, e depois isso foi até partilhado também pela Linda, já lá chegarei, podemos ter muita legislação, podemos ter muita parte pública a legislar, mas o importante é aplicar. Nada me serve uma boa lei se ela não tiver adaptabilidade na transformação para o fim a que se destina. Se não fizer acontecer aquilo para o qual a lei tenta dar resposta a um problema que a sociedade tem, e cada vez mais, como sabemos, os problemas ocorrem com uma velocidade cada vez maior, e por isso, quer homens, quer mulheres, eu diria os cidadãos em geral, têm hoje que ter uma enorme adaptabilidade a esta mudança, ter uma inteligência para além de racional, emocional, para absorver, incorporar e agir nessa mudança. E a Luísa trouxe-nos isso na realidade que ela conhece muito bem, no papel da mulher brasileira, neste espaço onde o Brasil se insere. A Linda converge com algumas destas regras, é ela também que afirma que não serve legislar, há é que aplicar, que é obviamente uma semelhança naquilo que a Luísa dizia, mas depois a Linda traz-nos aquilo que a sua vida, o seu passado, tudo aquilo que foi o seu percurso até agora, nestas várias experiências, nestas várias geografias, porque a Linda, sendo uma mulher do mundo, não apenas de Portugal, ela própria teve que se adaptar quando emigra do Reino Unido, sai de Londres, onde nasceu, e vem para Portugal. Culturas, desenvolvimento económico completamente diferente, a esta adaptação desta mulher a este mundo diferente e não comparável em termos de desenvolvimento. O Reino Unido teve guerra, nós não tivemos guerra, nós Portugal. Ele ainda traz-nos essa experiência pessoal e a sua riqueza de conhecimento das várias consultadorias que tem por este mundo fora, desde norte da Europa, África, países europeus, independentemente se do leste, se do oeste. A Linda traz-nos esse conhecimento alargado do papel da mulher nestas diferentes culturas. Porque poderíamos dizer que a Europa tem a mesma cultura, tem o mesmo modelo de desenvolvimento económico. O que é simplista, na minha opinião. É verdade que sim, estamos no mesmo espaço económico, mas com culturas completamente diferentes. Houve países que tiveram guerras, outros não. Houve países em que as tensões políticas levam a permanentes alterações da própria legislação.
E por isso, mesmo dentro do espaço económico europeu, há, por diferentes culturas, o papel da mulher é diferente nessas sociedades. O mesmo se passa em África. Umas são sociedades tribais, a Linda dava hoje o exemplo do Ruanda, a sociedade matriarca, e que por isso nos traz essa cultura que continua enraizada. Outros, não, é o homem, a sua ditadura, a sua influência, e sempre visto numa perspectiva da liderança do país, mas muito machista. E por isso há aqui uma matriz, uma palete de diferentes comportamentos que ele ainda nos traz hoje na conferência, trazendo os exemplos, mas sempre numa defesa do papel da mulher, no sentido de que a mulher não pode esperar que alguém faça por si, ou por legislação, ou por mais ou menor sensibilidade desta ou daquela natureza. Não. É a mulher, ela ser humano e enquanto tal, que absorvendo, integrando-se neste mundo cada vez diferente, mais diferente, é ela que tem que conquistar o seu espaço. É ela que tem que ter a determinação de se afirmar, de ousar arriscar. E ele ainda é um exemplo disso no seu percurso de vida. E é disso que devemos retirar destes dois ensinamentos que ali hoje nos foram ditos. Só concluir, Latif, com duas questões que acabam por estar na origem destas transformações. Quando a mulher, e bem, vai ao mundo do trabalho, que lhe estava vedado porque a mulher era para casa e o homem é que era para o mundo do trabalho, quando a mulher adquire o legítimo direito de também ter um papel no mundo do trabalho, ela deixa a casa. E ao deixar a casa, deixa a educação, lato sensu, claro que ela sempre existe, mas abandona um pouco o papel de pedagoga, de educadora da criança e deixa de cuidar dos seus velhos, pais, sogros, avós. E a sociedade transforma-se por isso, porque as crianças, para os idosos, há que encontrar lares e equipamentos que cuide aquilo que já não pode ser cuidado no lar de cada um, e as crianças são deixadas, num primeiro momento, à televisão e atualmente à internet. E isto traz perigos às sociedades. E sendo a mulher que tinha esse papel, é entre a mulher e o homem, é no casal, que tem que se encontrar forma de não abandonar as crianças a esta liberdade excessiva, diria, de que a internet, penetrando-lhes nas mentes, os pode deformar de maneira que a sociedade justa, perfeita que nós queremos, pode estar em perigo. O outro perigo é a desigualdade social cada vez maior, como já referi hoje, que vai provocando populismos e demagogias que ameaçam as democracias. E, invariavelmente, os ditadores são homens. E os homens são machistas. E por isso, se nós deixarmos que as democracias continuem a ser ameaçadas por estes populismos, estaremos a regredir no papel que a mulher até hoje conquistou, porque as ditaduras são reversões da nossa qualidade de vida, da maneira como gostaríamos de viver, mas também nesta liberdade maior e correta que a mulher vem assumindo na sociedade. São duas questões que nós, sociedades, independentemente das geografias, temos que olhar com atenção. Perfeita a sua colocação, e eu acho que até já discutimos isso aqui fora do ar, essa é uma onda que tem que passar, essa onda da autocracia, esse refluxo da democracia tem que mudar. E o futuro depende disso, até a evolução da mulher. Sim. Mas a hora que eu fiz essa colocação, eu pensei imediatamente numa coincidência das duas posições, Portugal e Brasil. Qual foi essa coincidência? O problema da violência contra a mulher. Sim. Quer dizer, você colocou isso, Antônio, na sua preleção. A Linda também colocou isso, e a própria Luísa Helena, que tem um trabalho com o Brasil, com muitas mulheres, esse movimento do Brasil das mulheres, né, como ela coloca. Essa coincidência é preocupante. A violência contra a mulher, ela vem aumentando em vez de regredir. Mas ela vem aumentando, Linda, porque a gente fica sabendo mais, ou vem aumentando porque essa aproximação, esse reconhecimento do homem à evolução da mulher e a aceitação da mulher a essa evolução
não tem feito alguma coisa negativa. Eu fico sem Sim, acho saber que o é que um bocadinho responder. de tudo, é um bocadinho de tudo junto. De facto, sendo um crime público, há mais gente a envolver-se, é mais fácil denunciar esse crime. Portanto, eu, se testemunho, eu posso denunciar e ele é investigado. Porque, quer queiramos, quer não, a mulher que é vítima dessas agressões ainda tem vergonha de o dizer, vergonha de o mostrar, vergonha que as pessoas saibam, vergonha que a família saiba. Portanto, por muito que nós sabemos, as estatísticas que temos é maior do que essas estatísticas. O António nisso pode ter algum conhecimento. Ainda é maior do que o que nós sabemos. Eu acho que o que nós sabemos é uma parte, uma pequena parte. Mas também tem a ver com os últimos anos. A pandemia acelerou muito a violência doméstica, acelerou. E foi uma coisa terrível. Mas também o António tocou ali numa coisa que me fez logo saltar um último debate em que eu estive presente, que é a questão da internet e das crianças na internet. Hoje em dia, nós não conseguimos ver nenhuma criança pequenina. Eu tenho uma neta com 3 anos e ela já sabe, ela não usa, mas sabe o que é um telemóvel e sabe que há ali qualquer coisa deliciosa que ela queria ver, mas que não pode. Nós deixamos as crianças, o babysitter é o telemóvel e o telemóvel, iPad. A é criança verdade. está te incomodando, dás-lhe o tablet. E o facto é que as nossas crianças e depois adolescentes estão educados na tecnologia, tem acesso a tudo. Tu dás um telefone para uma mão de uma criança, ele pode googlar tudo, ver tudo, fazer tudo. Conclusão, eles têm uma visão deturpada do mundo. Os 3 maiores influenciadores na internet que fazem podcast, são 3 homens horrendos, ok, jovens, 20 e tal e 30, que apregoam a violência contra a mulher, que apregoam referem-se às mulheres como bitches e hoes, e é este constantemente o diálogo deles, são bullies, ok? E eles são seguidos por quem? Por jovens, ok? Quanto mais. Depois elegemos, e aqui eu tomo responsabilidade pelas minhas palavras, elegemos um bully maior nos Estados Unidos. O top bully do mundo neste momento é o Trump, ok? Que depois escolhe para parceiro o outro top bully, que é o Elon Musk. Os exemplos, e as pessoas olham para estes 2 homens que são desrespeitosos, machistas, não acreditam em nada, não são a si próprio no lucro, como exemplos de heróis. Nós não estamos a filtrar a informação, nós não estamos a ensinar às crianças que não é só aquele exemplo, que há outros exemplos. E isto tem aumentado imenso a imitação dos jovens com as suas namoradas, com os primeiros amores, etc. Eles têm acesso a sites pornográficos sem controle. Acham que aquilo é a intimidade das pessoas. Eles seguem estes bullies, onde tem que se subscrever e eles ganham dinheiro. Estas coisas que eles dizem para ganhar dinheiro. E não há ninguém, neste momento, nem a legislação, a filtrar as mensagens. Portanto, eles acham que aquilo é que é bom, é ser popular, etc. Isso depois, com a falta de experiência e conhecimento, transpõe-se para a vida. E então triplicou, desde a pandemia, desde 2021, triplicou o número de casos, mas não é em Portugal, é em geral, de violência no namoro. Isto está a levar o quê? Está a levar jovens precocemente à cadeia, jovens precocemente a serem internados em instituições de psiquiatras. As raparigas ficam com traumas, muitas vezes, que vão perdurar para a vida inteira. Nós todos sabemos hoje que o trauma da infância pode fazer com que a pessoa repita os comportamentos em adulto.
E onde é que está, primeiro, a nossa filtragem das mensagens, o papel dos pais, que o António disse muito bem, para ajudar a filtrar as mensagens, e é impossível as instituições públicas controlarem isso tudo, porque eles próprios não têm meios de acompanhar. Mas alguma coisa tem que ser feito, porque nós estamos aqui a falar de uma juventude até aos 20 anos, que depois vai para o mundo, não é? Isto não são coisas que desaparecem. Mas assusta-me o grau de violência, mais podemos atribuir a cultura, a história aos mais velhos, não é? Uhum. Não é desculpa, mas sabemos de onde é que vem a raiz. Agora, na juventude, num tempo em que se tem acesso à informação, em que se tem igualdade, em que se tem... O que é que explica isto? Olha, eu acho muito difícil, sabe, Antônio? Essa tem que ser uma reação da sociedade civil. Tem que ser. Não é uma reação, não é só política pública, precisa ter, não é só a lei, junto com a política pública, mas é uma tomada de consciência da sociedade, que eu acho que está muito longe ainda de acontecer, Sim. o que nos dá um pouco de angústia, né, nesse processo. Mas se a sociedade não acordar, e hoje eu participo de alguns grupos, que o WhatsApp também entra nessa linha Sim, de entra nessa redes sociais. E hoje eu deparei com um comentário da seguinte maneira, sobre o Elon Musk, Sim. que uma pessoa da minha faixa etária fez um comentário na rede social, que saiu uma notícia que ele estava resolvendo, cortando gente, mandando 10 mil pessoas embora, fazendo isso, fazendo. O que a pessoa escreveu é: precisamos de um Elon Musk aqui. Então, eu só coloquei este exemplo para dizer o seguinte: a geração nova não tem desculpa porque tem informação, mas a minha geração também não tem desculpa porque deixa isso correr solto. Quer dizer, eu vou admirar Trump? Não. Podia ser americano e votar no Trump. E respeito todos os americanos que votaram no Trump, porque foi uma escolha. Agora, eu, brasileiro, vendo o mundo como está, querer aqui reproduzir o que a sociedade americana, nesse caso, faz, você ficou cheio de dedos em falar, mas eu não fico. É isso mesmo. Então, nós precisamos, na minha maneira de ver, tomar consciência como sociedade e educar melhor as pessoas. Como o Antônio falou, quem educa as crianças hoje? É a rede social. Hoje é incrível isso. Eu tenho uma filha que tem um menino, um netinho meu, de 3 anos de idade, que até hoje ele não tocou em mobile, ele não viu televisão, ele não viu, que eu digo, se prende à televisão, eles não deixam. Entendeu? E ele é muito esperto. Ele aprendeu a ler mais rápido, ele abre livro, ele conversa com a gente meia hora, 40 minutos no telefone. Então, eu acho que a saída é essa. É a sociedade tomar a rédea, não é, Antônio? Desculpa lá, só dizer que, de facto, é verdade. Eu tenho uma neta que está a seguir a mesma educação e isso faz uma grande diferença. Mas eu só, antes de passar ao António, quis só dizer que, ultimamente, a imagem que mais me chocou e abalou comigo no sentido de... Nós estamos sempre a falar de valores e da democracia e para mim, é incontornável, os valores são fundamentais. O que mais me chocou nos últimos tempos, e acredito que eu já vi muita coisa em muitos países, em muito mundo, foi olhar para a tomada de posse do presidente americano e quem estava a ocupar a fila da frente eram os grandes milionários da internet e o governo estava atrás. Portanto, era o dono da Meta, o dono da X, era o Google, o dono da Google. Os 5 milionários das internets americanas tiveram lugar de primazia na fila da frente. E só a partir deles é que estava o governo, o que faz-nos abalar. Nós somos cheios de símbolos hoje. O filho do Elon Musk
mandando o presidente dos Estados Unidos calar a boca numa audiência pública, no Sim, Salão sim, Oval, sim, sim. não é uma Apliquei bem isso. brincadeira. Nós estamos cheios de símbolos hoje, tanto aqui no É. Brasil, Portugal menos, porque Portugal... O que eu acho, Linda, é que a gente vai ter que entender, nós estamos usando aqui um benefício à humanidade, que é a possibilidade de nós gravarmos e mandarmos para o Sim. ar a nossa mensagem. Sim. Antigamente, quando eu tinha que ir na rádio, uma rádio para fazer um programa, convidado pelo radialista ou pelo dono da rádio. Hoje a gente senta aqui e a gente fala o que quer e transmite isso. Isso é um bem, não é um bem, mal. é um bem. O que Sim. nós precisamos é aprender a É um usar bem da isso. sociedade A usar moderna. corretamente aquilo que está hoje ao nosso alcance. Mas indo lá atrás à tua pergunta e o aumento da violência doméstica e o porquê e as origens, eu penso que tem a ver com duas coisas e depois já desenvolverei rapidamente. Primeiro, temos hoje mais informação, há mais legislação e as mulheres estando mais protegidas pela legislação, indo ao conhecimento público. Hoje é um dado adquirido que toda a gente que vê exercer violência sobre a mulher tem canais de denúncia, tem forma de denunciar, e esta maior informação que hoje está disponível faz com que a estatística aumente, porque eventualmente ela está de facto a aumentar. Mas admitamos só em tese que o número de violência doméstica, estatisticamente falando, é o mesmo há 30 anos. Hoje conhece-se mais casos e por isso aumenta a estatística, porque temos mais conhecimento disseminado. Há mais partilha da informação e logo parece-nos que há mais casos e há de facto, não quero com isto branquear o aumento que há, até porque estou presidente, como me apresentaste, da Cruz Vermelha Portuguesa e das N valências que nós prestamos auxílio à comunidade na Cruz Vermelha, desde lares, creches, infantários, refugiados. 2 valências têm aumentado nestes últimos 4 anos. A saber, sem abrigo, até pelos fluxos migratórios e as redes de mafiosos que levam as pessoas para outras origens e as abandonam, não só pelos nativos em situação de degradação da sua receita e entram em situação de sem-abrigo, por isso o aumento dos sem-abrigo e o aumento da violência doméstica. São 2 das valências que nestes últimos 3, 4 anos têm aumentado e muito. E nós há 3, 4 anos já tínhamos as leis, já tínhamos a informação. É isto que me leva a dizer que de facto estamos com um crescimento da violência doméstica. Mas é curioso referir que a violência doméstica que se conhece está os violadores e os assassinos, em alguns casos, lamentavelmente há o assassinato, estão numa faixa etária até ali aos 40 anos. Exato. Há um ou outro caso de 60, 70, por razões, o ciúme, como a Linda referiu, as regras sociais que não são idênticas à da mulher e ele ainda acha, pela sua cultura, pela sua geração, no seu tempo de vida, que a mulher ainda é para estar em casa e se a mulher eventualmente vai ao café ou sai, isso para ele já é um desrespeito e entram em violência. Mas, curiosamente, a violência doméstica exerce nesta faixa entre os 25 e os 40 e pouco. São filhos, estes homens deste tempo, já são os tais filhos que eu lá atrás dizia que foram abandonados à televisão e à internet. O carinho, o acolhimento, a ternura do lar, a educação da mãe, o amor de mãe que ele vivenciou. Há uma ruptura com esses valores. Ele está mal formado. E é essa má formação que o leva a não ter valores, a não ter princípios e a tornar-se violento, porque o importante sou eu, as coisas são como eu quero. Acresce a isto, e assim termino, uma dificuldade financeira que as famílias vêm sentindo, porque a inflação, os salários que não cobrem hoje a totalidade das despesas e muito depois do Covid, com o desemprego que se criou em algumas regiões, por isso a insuficiência de receita para honrar os compromissos, o desespero a que isso leva, a ausência de valores, de princípios que desde lá atrás não se receberam, há aqui este caldear de tudo isto que leva a que este fenómeno esteja em crescimento. E sim, tens razão, Batif. Somos nós, sociedade civil, porque é da sociedade civil que saem os governos. Somos nós que os elegemos. E depois, se eles governam mal ou bem, cabe-nos a nós alterar. Mas sim, é a sociedade civil que
tem que olhar para estes fenómenos, interpretar estas realidades e corrigir estas distorções. Não nos podemos demitir do papel de civismo, a nossa inquietude cívica não pode ser perdida sob pena de baixarmos os braços e todos estes fenómenos com os quais não pactuamos, com os quais não concordamos, se não atuarmos, se não agirmos, se não formos cidadãos inquietos civicamente, não estaremos a fazer o nosso papel. E esse é o apelo que deixo. Não perdamos a nossa inquietude cívica. Muito bem. Eu vou fazer o último intervalo. Nós voltamos para as despedidas finais. Esse vídeo é muito interessante. Eu estou realmente impressionado com a temática. A gente poderia ficar 5 horas aqui. Mas eu vou voltar para as despedidas finais de vocês dois, tá bom? Obrigada. Bem, estamos chegando ao final desta live especial sobre o papel das mulheres no mundo moderno, tanto no campo social, quanto econômico, quanto ambiental, da educação, da saúde, né? Hoje nós tivemos aqui no hotel um evento internacional que contamos com a participação da Linda Pereira como palestrante, como speaker, e também da Luísa Trajano. Quer dizer, são dois ícones dessa luta do avanço do feminismo e da igualdade. Eu diria, não é é da igualdade humana. Igualdade humana. Não é? É igualdade isso mesmo, humana. igualdade humana. E nesse último momento, né, primeiro eu agradeço demais a vinda de vocês ao Brasil, e agradeço também estarem aqui no Hotel Terras Altas. Espero que leve boas lembranças daqui, né? E voltem quando quiserem. Eu pedi a você, Antônio e a Linda, que nos brindassem com as considerações finais para que a gente pudesse guardar este momento. Linda, primeiras senhoras. Ok, Isso não mudou. Não, isso não mudou. Ser elegante nunca muda. Eu vou focar muito no que é que eu gosto de falar sobre o futuro, porque é lá que eu vou viver. Portanto, eu gosto de estar a olhar para a frente. Eu acho tudo muito lento. Eu não tenho paciência para a lentidão. Quando a OCDE diz que faltam 134 anos para nós termos igualdade de género, como é que é possível? E eu acho que eu sou corresponsável. E eu quero que toda a gente sinta que isso significa que estamos a andar muito devagarinho. E nós ainda falamos de países como os nossos que têm alguma proteção e alguma elevação. Mas se pensarmos no mundo em geral, a coisa é feia, não é? A coisa está muito feia. Durante a pandemia foram mais as mulheres que perderam empregos do que os homens, foram mais as mulheres que perderam o seu meio de subsistência do que os homens, e não se tem visto esta recuperação como devia de ser. É muito importante. O António disse aqui que nós temos que nos inquietar e que nos preocupar. A responsabilidade é de todos. Eu tinha um avô que me dizia que nunca apontes um dedo para outros porque 3 apontam para ti. E de facto é verdade. Eu acho que diariamente nós temos que nos treinar para pensar o que é que eu posso fazer hoje para melhorar o mundo, a qualidade de vida de alguém, quer seja no trabalho com simpatia, quer seja no dia a dia. Nós temos que nos preocupar, nós não podemos. Eu acho que a maioria de nós está a comportar-se deste modo. Vem um autocarro, há muita gente à espera, toda a gente entra, toda a gente fica à porta, que é para depois poder sair. O resto do autocarro está vazio, mas nem se preocupa. Os outros que se
Não. Nós somos parte de uma família humana. Família humana são homens e mulheres. Nós temos que ter todos os mesmos direitos, a mesma qualidade de vida, as mesmas responsabilidades e temos que ser críticos. Nós não podemos, e isto é muito difícil no mundo em que estamos a viver, ir atrás das modernices, ir atrás dos influencers, ir atrás nós temos que aprender de novo, e isto tem que vir para a escola, porque eu acho que a escola aqui tem um papel fundamental, a começar a falarmos de filosofia, de elegância, de etiqueta, de respeito humano, de civismo, estas coisas, e provocarmos nas pessoas, especialmente nas crianças, o sentido crítico, o sentido de ler a notícia toda e não só o headline, ok? O sentido de olhar para esta pessoa e pensar, cada vez que eu clico, eu estou a torná-lo a ele rico. O que é que isso está a fazer para mim? Estou aprendendo alguma coisa? Estou a beneficiar? Não. Okay? E nós temos que começar a ser mais analíticos. As nossas crianças estão a ficar, e vão-me perdoar, mas estão a ficar burras. Ok? Porque nós não estamos a ensinar a eles, a escola também não consegue fazer, a serem analíticos, porque se nós perdemos a nossa capacidade de ser analítica, de ouvir a notícia toda, de pesquisar, será que isto é verdade? Será que isto é mesmo assim? E haver alguém que faz a tradução, o intercâmbio com o jovem. Nós temos capacidade de mudar o mundo, sim, mas é se todos formos ativos nisso. Se não formos, não vai ser 134 anos, vão ser 500. E qual a sua, além da lentidão, qual é a sua maior frustração nesse trabalho? É ter sido contrariada em alguma coisa, é ter sido segurada de alguma maneira, faltou-lhe apoio? Sim, Você eu própria, o meu caso é diferente. Eu venho de uma geração em que é tudo lutado ao milímetro. Não, nós falamos hoje apoio ao empreendedorismo. Eu nunca tive apoio nenhum ao empreendedorismo, não teve clientes que me pagaram pelo produto. Tudo o que havia, oportunidades, cotas, isso tudo, não havia nada. Nós lutamos, a nossa geração, eu dou muito valor à minha geração, e agora aqui vou puxar a brasa à minha sardinha, dou muito valor porque as mulheres que chegaram ao topo da minha geração fizeram-no com mérito, porque deu muito trabalho, não é fácil. Eu fui estagiária com a Margaret Thatcher quando ela foi eleita, e o trabalho que ela teve, porque era mulher e era audaz, e era, nem sempre com razão, mas era audaz, corria riscos, como o António incentivou hoje de manhã, levantava-se, tinha voz, não defendia as posições que ela tomou, mas achei admirável, e de vez em quando, longe em longe, aparecia uma mulher deste calibre que me fazia feliz de ser mulher. Eu sou muito feliz de ser mulher, só que nós temos que ter exemplos. O que me frustra é os média, é a televisão, é a comunicação social e é os políticos. Porque na semana do Dia da Mulher não há político que não me venha dar um beijinho. uma rosa. Um exemplo, ou uma rosa. Aliás, hoje no evento, por iniciativa da Ana Cristina, tiveram vários homens aqui e foram distribuídos rosas para eles. Muito bonito, foi um gesto simbolicamente muito bonito. Eu vou comentar no meu artigo isso. E de facto, a política não tem mulheres, e não tendo mulheres vai sempre ficar aquém dos interesses das mulheres. Mesmo no próprio os governos, os lugares que são dados às mulheres, não é todos, mas a maioria são lugares de mulheres. E isto é preocupante. O que é um lugar de uma mulher? E no dia-a-dia, a comunicação social, mais uma vez, toda a gente me liga de todos os jornais, na véspera do Dia da Mulher, para eu comentar o avanço da mulher na sociedade, etc. Mas é naquele
naquela semana. Tu tenta que eles cubram um evento onde está uma grande mulher a brilhar e não consegue. E isto tem que ser de todos, porque tem que haver visibilidade aos feitos, visibilidade dos bons exemplos, visibilidade comunicada, que é para quem vem a seguir na cadeia, tenha alguma referência do que é possível fazer. E 134 anos eu não admito. É verdade. Antônio, suas considerações finais iniciais, porque não vamos parar por aqui, Não tá certo? vamos, não. Teremos continuação em futuros eventos com a riqueza deste que mais uma vez hoje aqui realizaste. Não há conclusões desta partilha, quer do evento, quer agora desta troca de ideias que aqui partilhamos. Aquilo que se pode constatar é que o facto de termos hoje um mundo com maior divulgação, com maior informação, isso não implica forçosamente daí tirarmos conhecimento. E é uma reflexão que deve ser feita. Que aproveitamento deveremos ter desta maior informação para transformar em efetivo conhecimento, mas que esse conhecimento seja ele transformador de comportamentos, transformador de atitudes, porque nós falamos em dados estatísticos, falamos em alterações da sociedade e da sua evolução, mas isto é uma sinusoide, é uma curva que sobe e depois desce, volta a subir e depois desce. E nós trazemos à discussão pública temas porque se tornam moda, porque o influencer referiu, e esta questão do papel das mulheres na sociedade são bons exemplos de alteração de atitudes. Porque não vamos esperar os 134 anos, eu estou convencido que com esta consciência que hoje existe, com esta constatação que a mulher não pode ser minorada, não é apenas falar disto por moda, mas falar disto consequentemente, trazer à discussão, trazer à reflexão este e outros temas que inevitavelmente vamos ter que trazer, mas como este hoje especificamente foi sobre o papel da mulher no desenvolvimento social e ambiental, é um tema, enfim, está focado, tem um foco, mas deve ser muito mais amplo. Sim. E se não formos nós, uma vez mais, como eu disse, com a nossa inquietude cívica, a trazer à discussão, à reflexão, as necessárias alterações que a nossa sociedade tem que ter, então não estaremos a fazer corretamente o nosso papel. É com iniciativas destas, é com a continuação das mesmas, é com a partilha do conhecimento mais do que da informação, enfatizo. É com esta partilha de experiências várias, de geografias diversas, porque os modelos de desenvolvimento, as culturas dos países, é que fazem o somatório do mundo. Exato. E nesse sentido, se nós formos beber o conhecimento de outras realidades e, em benchmarking, adaptarmos o melhor que elas já fizeram, a evolução que elas desenvolveram e adaptarmos à nossa realidade, teremos aí um maior acelerador da alteração de comportamentos e não chegaremos lindo aos 134 anos, porque a continuada discussão, como temos assistido os dois em vários eventos, Sim. do papel da mulher hoje na sociedade e as várias iniciativas que se vão desenvolvendo nesse sentido de reflexão, a percepção que se está a criar é positiva. E é pegando nesta partilha, é interagindo com os outros, é partilhando as vastas e ricas experiências que este tema importante acelerará atitudes e reduzirá imenso este gap que ainda temos, porque é uma inevitabilidade que a humanidade hoje já percepciona, mas que amanhã, com esta partilha de conhecimento, não apenas de disseminação de informação, o mundo será um lugar melhor para os seres humanos, independentemente do género em que cada um esteja. Bem, assim a gente caminha para o final da gravação dessa live. Eu gostaria de agradecer também a Luísa Trajano, que não está aqui, mas que abrilhantou o evento de forma muito especial. A nossa equipe do Hotel Terras Altas, que fez um esforço danado para realizar esse evento internacional.
a equipe aqui do Estúdio Terras Altas também, não é? Andréia, Barreiro, que estão aqui, todos eles fizeram muita diferença. São homens e mulheres a fazer diferença no mundo. Igualdade, humanismo, é disso que precisamos. Um abraço a todos meus amigos e um beijo. Boa viagem. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada.